E aí, meu povo? E aí, tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Tô aqui, ó. Hoje eu vendo meu cafezinho, né? Gente, hoje eu resolvi trazer para vocês um pouquinho dessa questão do lado sombra de um arquétipo, né? O que é essa face oculta da personalidade de um arquétipo, né? A sombra, ela é essa face oculta, né? Os arquétipos, você sabe que eles são padrões de comportamentos psicológicos, né? Eu considero muito energético também. Foi trazido pelo Carl Jung, né, para a psicanálise. E segundo ele, desculpa, gente, o lado sombra, ele representa essa face oculta, reprimida, não é, desse padrão psicológico universal, que são os arquétipos, né? Ou seja, em outras palavras, né, é a parte do arquétipo que a gente tende a negar, né, um pouquinho mais. A gente tende a esconder, a reprimir de nós mesmos, né? Porque na verdade nós temos essa parte sombra, né? Nós temos esse lado oculto, né? Então, a tendência que nós temos é esconder esse lado sombra, né? Por ser considerado negativo, por ser considerado indesejável, né? Não tá nos padrões sociais aceitáveis, não é? Então, gente, segundo o conceito junguiano, né? Deixa eu trazer um pouquinho minha água aqui. Segundo o conceito junguiano, esse conceito de sombra, né, ele foi desenvolvido pelo Jung, né, e ele propôs que todos nós possuímos um inconsciente coletivo, não é? E esse inconsciente coletivo, ele é repleto de arquétipos, ou seja, de padrões de comportamento que moldam a nossa personalidade, não é? Moldam o nosso comportamento. Então, assim, cada arquétipo, ele possui tanto um aspecto positivo quanto um aspecto negativo. Ele possui um lado luz e um lado sombra, que eu sempre falo aqui para vocês, não é? E é essa sombra que abriga essas qualidades, não é? Essas características menos desejáveis para nós, não é? E para a sociedade, entenderam? Gente, minha boca tá seca, só um instantinho. Eu tava fazendo as leituras de tarô, por isso tá cheio de carta aqui. Então, gente, por que essa sombra existe, não é? Como que se cria essa sombra? Bom, tem várias formas, né? Tem, por exemplo, repressão, né? Muitas vezes nós reprimimos características que não se encaixam em nossos ideais de perfeição, não é? Ou nossos ou nos padrões sociais, não é verdade? Então a gente acaba reprimindo essas características, né? Outro exemplo, proteção. Não é? A sombra, ela pode servir como um mecanismo de defesa, não é? Nos protegendo de sentimentos que são dolorosos, não é? Ou até julgamentos externos, né? Devido a situações que nós passamos no passado, que criou esse sentimento doloroso, né? E a gente usa uma sombra para cobrir isso, né? Também a questão da sombra, né? Ela é parte integrante da nossa psique. Ela é parte integrante da sua existência e ela é necessária para que você possa experimentar, não é, a totalidade, não é, da nossa experiência humana, não é? As sombras são necessárias para que a gente possa experimentar esse universo humano que nós vivemos, né? E tudo tem um lado sombra, gente. Tudo tem um lado luz e tem um lado sombra. Os arquétipos possuem lado sombra, não é? Por exemplo, nos arquétipos do Jung,
Nós temos o sábio, por exemplo, né? O sábio, o lado sombra dele é virar arrogante. É uma pessoa arrogante, é uma pessoa dogmática, né? Uma pessoa que desdenha das opiniões dos outros, porque ele tem um lado luz de conhecimento, né? Ele gosta de saber. Ele acaba se tornando arrogante, né? O herói, que também é um outro arquétipo muito comum, não é? Ele pode se tornar arrogante também, ele pode se tornar impulsivo ou violento, até porque o herói tem aquela coisa de querer salvar o mundo. Só que quando ele precisa, as pessoas se mandam, porque acha que ele já consegue salvar o mundo, né? Então ele pode se salvar. E isso acaba trazendo aquele sentimento de arrogância, de impulsividade, entendeu? De violência. O arquétipo da mãe também, né? O lado sombra é a questão de ser super controladora, super protetora, acabar sendo sufocante, não é? E, enfim, outros também, tem N arquétipos aqui que a gente poderia falar e ia durar 1 hora, né? Mas por que a gente precisa saber, não é? E reconhecer a sombra, a nossa sombra e a sombra dos arquétipos, né? Eu sempre falo para vocês da questão do autoconhecimento, a importância do autoconhecimento. Ao reconhecer a sua sombra, e a sua sombra que aquele arquétipo está fazendo com que se torne visível, né, para você, essa é uma oportunidade de você compreender mais sobre você mesmo, entender por que aquilo está doendo, não é? Isso vai trazer um crescimento pessoal para você, isso vai trazer um desenvolvimento pessoal, não é? Ao integrar, né, ao se integrar com a sombra, você pode se tornar uma pessoa mais autêntica, uma pessoa mais completa, não é? Quando você passa a entender esse seu lado, né? Isso vai melhorar o seu relacionamento, não só em casa, com o marido, com a esposa, tal, filhos, mas com o todo também, não é? Então, quando a gente compreende a nossa sombra e também quando a gente compreende a sombra dos outros, a gente passa a entender melhor, não é? Toda a situação e passa a ter relacionamentos mais saudáveis, mais compassivos, sabe? Uma coisa mais tranquila. Porque, poxa, eu entendo você, não é? Que bom que você me entende. Cria essa relação, não é, mais saudável, né? E assim, existem formas de você trabalhar essa sombra, não é? E esse seu autoconhecimento, como a autoobservação, não é? Eu gosto muito do caderninho, de estar sempre escrevendo aquilo que está passando comigo naquele momento, porque eu consigo entender, isso aqui é meu, isso aqui é do arquétipo, isso aqui o arquétipo está trazendo à tona, então eu vou trabalhar. Você prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus comportamentos, não é? Identificar esses padrões é importantíssimo. A questão da aceitação também, não é? É uma forma de você trabalhar isso, porque a partir do momento que você aceita aquela sombra, aceita que ela faz parte de você, você, em vez de julgá-la, você vai aprender como lidar com aquilo, como você pode mudar essa sombra, não é? Você se integrar a ela, não é? Vai trazer como é que eu posso falar, gente? Vai te deixar mais ciente da sua personalidade, né? Quando você se integra a essa sombra, né? Você entende quem você é de uma forma muito mais clara, né? E você consegue lidar com todas as situações que você está passando, seja ela negativa ou positiva, entendeu, gente? Então, resumindo um pouquinho, assim, um lado sombra, né, de um arquétipo, ele é fundamental na nossa psique, ele é fundamental no nosso autoconhecimento, né? Reconhecer e integrar essa sombra no nosso dia a dia vai nos tornar pessoas mais completas e mais autênticas, sabe? Mais entendidas do nosso universo, né? E
E é isso, gente. Eu espero ter conseguido ser clara, não é? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho essa questão da importância do lado sombra, não é? Porque a nossa tendência realmente é reprimir isso, né? Todos nós temos defeitos, todos nós temos dores que influenciam o nosso dia a dia. E o importante é a gente entender, conhecer, trabalhar essas dores, trabalhar esses defeitos e trazer para o lado luz, não é? A gente ressignificar isso, a gente transformar isso em algo positivo, né? Em algo que vai agregar a nossa vida. Então, se você tem um lado que, por exemplo, eu falava muito que pessoas do signo de Capricórnio, que é o meu ascendente, né? Eu sou leonina com ascendente em Capricórnio, né? Pessoas de Capricórnio conseguem tirar o meu melhor e o meu pior. Conseguem colocar a minha sombra, sabe? Conseguem me tirar do sério. Quando eu tô convivendo com pessoas de Capricórnio, por exemplo, minha mãe é Capricórnio. E aí quando ela vem aqui para casa, ela tá sempre aqui, ela sempre vem comigo, mas sempre existe alguma coisa que antes me deixava nervosa, me deixava impaciente, né? Eu não gostava. Mas aí, à medida que eu fui, não, mas por que que isso me incomoda? Por que que isso que ela tá fazendo tá me incomodando? E aí eu passei a entender um pouco mais e passei a ser mais compreensiva, né? E a me trabalhar. Porque o problema não tá nela, não tá nas pessoas de Capricórnio, tá em mim. Eles trazem à tona algo que deve ser trabalhado, seja isso a impaciência, seja isso o próprio egoísmo, entendeu? N situações que eu ficava nervosa, que me deixava irritada, tudo. E eu fazia, gente, mas por quê, não é? E eu passei a entender isso e aos pouquinhos eu venho trabalhando. Consegui me livrar de todas? Ainda não, lógico que não. E até porque isso é quase que como uma cebola, né? Quanto mais a gente vai tirando as camadas, mais vai aparecendo, né? Outras, né? Que precisam ser trabalhadas também. Então, isso ficou... acaba sendo... Cada vez que eu recebo uma visita dela, ou cada vez que eu lido com amigos, pessoas que eu conheço que são de Capricórnio, que acaba tendo um atrito, né? E eu fico, gente, calma. Antes eu ficava pé da vida, bloqueava, não sei o que, tinha esse comportamento mais infantil, né? E hoje eu fico, não, peraí. Deixa eu respirar aqui, deixa eu entender o que é que tá se passando, né? E aí eu vou trabalhando isso, porque é necessário a gente trabalhar a nossa sombra, não é? E quando a gente ativa um arquétipo, o lado sombra desse arquétipo pode trazer à tona determinadas sombras nossas. Por isso que eu sempre falo, gente, estudem os arquétipos, entendam o lado luz e o lado sombra de cada um, porque aquele lado sombra ele pode vir à tona. E aí você pode assim mudar o seu comportamento de uma hora para outra e depois coloca a culpa no arquétipo. Não, você tem que trabalhar isso em você. Por que você se tornou mais autoritária? Por que você tá uma pessoa muito mandona? Por que você tá mais arrogante, entendeu? Será que é o arquétipo ou será que é você que tem esse lado aí que você tem que trabalhar? Entendeu, gente? Então é isso, eu espero ter sido clara, né? Espero que vocês tenham entendido. Se você está chegando agora aqui no canal, tem uma playlist aqui onde eu explico o que são arquétipos, né? Tem mais de um vídeo explicando os conceitos de arquétipos. E dá uma passadinha lá para você entender melhor, certo? O que é isso que eu estou falando. E tem vários arquétipos aqui que podem te ajudar em determinadas situações, objetivos. Sempre é importante que você estude o arquétipo primeiro, tá? Antes de ativar. Como é que eu ativo? Eu sempre gosto de falar. Eu coloco
a imagem do arquétipo no meu telefone, eu ativo através de imagem, não é? E aí eu vou diariamente me conectando com esse arquétipo. Inclusive, foi passado para mim 2 novos arquétipos que eu vou fazer vídeo para vocês. Tá bom, gente? Então é isso. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, Nossa Senhora, e um balai de anjo te proteja. Tchauzinho, meu povo!